Bom, na aula anterior nós falamos sobre algumas definições e algumas características do sistema de exploração de hortaliças, e nessa parte aqui nós vamos falar sobre a cadeia produtiva e sobre a classificação usual que é utilizada para dentro dessa atividade. Se vocês pegarem os últimos levantamentos que foram feitos dentro do cultivo de hortaliças, da produção de hortaliças, nós tivemos incremento de produtividade de 60% a 70% em áreas e em produtividade por área, e aumento de só 4,5% a 5% no tamanho de áreas ou na expansão de áreas. Então mostra que há uma intensificação constante nos últimos 10 anos dentro desse sistema produtivo. Não só deste, mas nessa aula falamos só desse aqui. Então, como características, tem geração de empregos. Se vocês colocarem dentro de 3 a 6 empregos diretos por hectare, e um número igual de maneira indireta, enquanto outros cultivos como soja e milho, a gente tem menos de 1 por hectare. Isso muito em conta da tecnificação, da mecanização dessas áreas, enquanto no cultivo de hortaliças, apesar de ter uma parte de mecanização bem avançada, em questões de tecnologia, ainda há um emprego muito grande de mão de obra. É um mercado altamente diversificado, nós temos mais de 100 espécies no mercado brasileiro em cultivo comercial, também é muito segmentado, temos desde grandes produções até produções em pequena escala. Temos de 8 a 10 milhões de pessoas que dependem estritamente da olericultura para sobrevivência. Os ciclos de produção são geralmente curtos, e a maior parte dessa produção é concentrada em 5 espécies, se vocês forem pegar em volume produtivo. A batata, o tomate, a melancia, que hoje saiu do ramo da horticultura para o cultivo de frutíferas, e aqui no lugar da melancia colocaríamos a alface. Então batata, tomate, alface, cebola e cenoura hoje são os cultivados com maior quantidade no país. Aqui alguns exemplos de operações que vocês vão encontrar dentro do cultivo de hortaliças. Aqui o transplantio de muda de cebola. Então lá atrás, na primeira aula, nós falamos sobre produtores que trabalham produzindo essas mudas aqui para produção, e outros que trabalham só na operação, no desenvolvimento dessas espécies. E aqui vocês veem um grande número de pessoas trabalhando, empregados nessa atividade. Então, quais são as definições dentro da olericultura e o cultivo de hortaliças? Aqui nós já verificamos essas definições na aula passada. Então, relembrando, é definido como cultivo, a olericultura deriva desse latim oleris, que é o cultivo de hortaliças, e colere, que é cultivar. Então é definido precisamente como ramo dentro da horticultura que estuda a produção de culturas oleráceas ou hortaliças. E o que são essas hortaliças? É um grupo de plantas que apresenta em sua maioria as seguintes características: a consistência terra, não são lenhosas, não são arbóreas, o ciclo de vida curto, a exigência de tratos culturais intensivos e áreas de cultivo menores em comparação às grandes culturas. Quais são as características da cadeia produtiva de hortaliças? Nós temos o tipo de varejo, que precisa de um mix de produtos. Os produtos são altamente perecíveis, a melhor qualidade desses produtos é geralmente no momento da colheita. O setor mostra características contrastantes quanto aos canais de comercialização e distribuição. Então a gente tem as ceasas, a gente tem os mercados, os supermercados, as feiras livres. Então a gente não tem um equilíbrio de distribuição entre esses. Essas definições aqui nós já comentamos no slide passado, que em alguns locais a definição do cultivo de hortaliças, horticultura, é confundido com olericultura, e desmembramos bem aqui para vocês darem uma olhada sobre esses conceitos. Popularmente no Brasil, as hortaliças são denominadas como verduras ou legumes. No lugar de uma única palavra correta, se utilizam duas imprecisas e incorretas. Então, as hortaliças, agora vocês sabem que nem são verduras e nem são legumes. Isso aqui são características dentro
dessas espécies que são cultivadas na horticultura ou olericultura. Qual é a definição para hortaliças segundo a FAO? São plantas anuais, bianuais ou perenes que são cultivadas em hortas ou campos ou sob abrigo, no caso daqueles do cultivo protegido, que são utilizadas quase que exclusivamente como alimento, se incluindo nesse grupo plantas classificadas como cereais ou da família das leguminosas. E lá na frente vocês vão ver alguns exemplos de grãos ou vagens que são consumidos imaturos, cujos produtos são colhidos em estágio verde. Também se inclui nesse grupo os melões e melancias, que hoje estão dentro do ramo da fruticultura, por seu comportamento hortícola no cultivo ou por serem cultivos temporais como as demais hortaliças. E algumas hortaliças são utilizadas unicamente como tempero ou condimento devido ao seu aroma e sabor. Então o cultivo de plantas para fins de tempero ou condimentação. Quais são os tipos de exploração? Nós já verificamos isso no slide passado. Então, relembrando, nós temos a olericultura urbana ou periurbana, que são localizadas nos cinturões verdes, as hortas domésticas recreativas. Temos a produção de matéria-prima para o processamento agroindustrial, aquelas produções que abastecem a agroindústria. Tem a produção em larga escala, que é caracterizada por o cultivo de poucas espécies, mas numa área muito grande. E a produção especializada, como a produção de mudas, materiais de propagação, produção dentro de ambientes protegidos. Temos o sistema hidropônico, que é utilizado sem o solo como substrato, e o cultivo orgânico, que não utiliza insumos sintéticos, principalmente da parte de adubação e controle de pragas e doenças. E com alguns exemplos aqui de hortas urbanas e comunitárias que eu coloquei para vocês. Tá? A produção em larga escala geralmente não tem uma diversificação tão grande de espécies, mas o cultivo obedecendo um nível tecnológico avançado, como sistemas de irrigação, cultivos de espécies que têm um valor agregado. Uma horta comunitária que vocês podem consultar aqui dentro da prefeitura. Temos a produção com finalidade de abastecimento das agroindústrias, como o tomate aqui, ó. A produção de cenoura em larga escala, utilizando o sistema de irrigação por pivô central. A produção de hortaliças, tendo uma vista aérea aqui, ó, utilizando o pivô central também em áreas da Chapada Diamantina, na Bahia. Então todas essas áreas aqui são cultivo de espécies de hortaliças. A produção de batata em larga escala para abastecimento da agroindústria e também o mercado varejista. E temos os tratos culturais aí, utilizando desde o mais avançado até o mais básico. Né? Produção de tomate na região de São Paulo, todos tutorados, seguindo um espaçamento de plantio, respeitando a condição de relevo. Temos a produção em viveiros, né? A produção para mudas, com a finalidade de comercialização dessas mudas. Os cultivos protegidos, com um ambiente controlado, com uma limpeza, uma uniformidade na produção de mudas. Temos o viveiro para a produção daquelas partes que não são que são utilizadas para plantio posteriormente. Então a produção de mini tubérculos para batata, então é utilizado o substrato. Aqui se produz os tubérculos em tamanhos diferenciados para levar em campo fazer o plantio. A produção para sementes, para abastecimento do mercado que consome essas sementes. Então aqui a produção de sementes de alface. Todas as plantas já estão em estágio de floração. Cultivo protegido, né? Utilizando toda a técnica para controlar alguns fatores externos. A utilização de telas aqui para evitar a entrada de pragas. O cultivo para proteger das intempéries climáticas, aí, dos fatores climáticos de produção. A proteção desses vasos em contato com o solo. Alguns outros exemplos de produção utilizando materiais mais baratos aqui, mas não que se exclua a parte técnica da produção. A produção de sistemas hidropônicos, que não é produzido diretamente no solo, é utilizada a água como substrato de produção, e essa água tem a diluição de compostos que nutrem a planta ao longo do seu ciclo produtivo. Fazendas especializadas na produção
um cultivo protegido. A produção orgânica é um nicho de produção utilizando plantas que podem servir de quebra-vento para as culturas, que inserem adubação verde através da fixação biológica de nitrogênio, e essas áreas geralmente são cobertas por vegetação, não tem um campo descoberto que diminui os processos erosivos nessas áreas, então segue uma receita de produção diferenciada. E é uma produção orgânica extremamente eficiente e organizada de produção de hortaliças no Distrito Federal. Dentro da literatura e do que vocês vão procurar dentro da internet, vocês vão achar diferentes tipos de critérios para classificação. Aqui eu coloquei os principais. Se vocês forem olhar na classificação popular, as hortaliças podem ser divididas em legumes, verduras, temperos e condimentos, como a gente já tinha comentado lá na frente. Como classificação técnica, tem algumas classificações que podem ser seguidas. As hortaliças de fruto, ou parte delas como sementes maturas, aí eu posso colocar aqui tomate, melão, melancia, berinjela, pimentão, quiabo, entre outros exemplos aqui, onde você consome a parte que tem interesse comercial, são os frutos. As hortaliças herbáceas, que os órgãos consumidos estão acima do solo, sendo tenros e suculentos. Aí vocês podem colocar os alfaces, aspargos, onde vocês consomem as folhas, talos e hastas. Consomem de maneira geral e só exclui a raiz. Tem as hortaliças herbáceas, onde os órgãos que são consumidos são as flores ou inflorescências. E aí o couve, o brócolis, a alcachofra. As hortaliças tuberosas, que o órgão de interesse comercial são as raízes. E aí vocês têm a cenoura, a batata doce, a rabanete, a mandioca. Os tubérculos, como batata, inhame, cará, que é a parte que é consumida e de interesse comercial, são os tubérculos. Os rizomas, vocês podem colocar o taro, o gengibre, e os bulbos, onde a área de interesse comercial, a parte de interesse comercial, são os bulbos, as modificações que vocês encontram no talo dessas hortaliças. No caso deles, o alho e a cebola. Se vocês olharem algumas classificações, elas podem ser subdivididas. E aí pode ser subdividida baseada na adaptação climática, como hortaliças de clima quente e hortaliças de clima frio. Então o que diferencia aqui é a amplitude térmica que essas plantas toleram e produzem. Tem as plantas que são as características que são baseadas no ciclo de vida, e aí vocês podem dividir como anuais, que é aquelas que produzem durante um ano, ou precisam de um ano para produzir, completar o seu ciclo. Bianuais, e eu vou mostrar alguns exemplos que podem ter uma parte produtiva num ano e a outra parte de interesse comercial no ano seguinte. E as perenes, que estão dentro de não tem um ciclo de vida definido. Baseado na origem dessas hortaliças, hortaliças que são exóticas. Esses exóticas aqui dentro da literatura vocês vão achar correlacionados a plantas que não são daquela região, são trazidas de outras regiões e passam por um processo de adaptação. Ou as hortaliças autóctones, que são aquelas hortaliças que já são presentes naturalmente naquele ambiente, né? Já são oriundas dali. Aqui um exemplo de hortaliças de ciclo anual, como a batata, precisa de um ano para completar o seu ciclo de vida e colheita final. A fase de emergência, crescimento vegetativo, o enchimento dos tubérculos, que são essas modificações no sistema radicular, estruturas do sistema radicular, e quando ela entra em parte de senescência e maturação, é onde é colhido os tubérculos para comercialização. As que são de ciclo bienais, por exemplo, a cenoura, que no primeiro ano de vida ela produz, sai do ciclo vegetativo dela e produz as sementes, e áreas que você precisa de sementes para comercialização, ou você vai ser uma área específica para produção de sementes. No segundo ano ela entra na parte de florescimento e produção de sementes, que retorna para esse ciclo vegetativo aqui se for replantada essas sementes. Então a indução floral, elas precisam de variação de temperatura para essas espécies, né, de 2 a 5 graus por no mínimo de 6 a 8 semanas para elas conseguirem ter um bom desenvolvimento e entrar na parte de indução floral.
Plantas que podem ser baseadas na forma de apresentação ao consumidor. E aí vocês podem classificar dessa forma também, como frescas, em conserva, aquelas que são fornecidas desidratadas, são comercializadas desidratadas, cebola, alho, né? Condimentos principalmente. As que são congeladas, minimamente processadas, né? Entre as polpas, compotas e as processadas de maneira industrial, extrato de tomate. Baseadas nas partes comestíveis, como raízes, tubérculos, rizomas, as folhas, os frutos, podendo ser maturos ou imaturos, os talos e os brotos, as inflorescências, os bulbos, as sementes imaturas e cogumelos cultivados em sistema produtivo. E aqui tem as classificações literárias, onde vocês podem dividir no grupo das monocotiledôneas e dicotiledôneas. Como monocotiledôneas, tem aqui uns exemplos das famílias. Então, a família do alho, o grupo do cepa, né? Alho cepa, a cebola, alho poró, alho sativum, né? E aí vocês têm a subdivisão e essa família das aliáceas. Tem a família das liliáceas, né? Os aspargos. Tem as famílias das poáceas, como o milho, milho doce, aquele mini milho para conserva. As dicotiledôneas, e aí vocês vão achar outro grupo, outras famílias com outras características. Continuando no grupo das dicotiledôneas, né, e aí entram outras famílias com nomes científicos e características diferenciadas. Aqui com destaque para Lactuta sativa, que é a alface. As dicotiledôneas da família das brasicáceas, né? E aí vocês têm algumas outras espécies aqui com características diferenciadas. E aí, se vocês quiserem pegar na literatura, aquela que eu recomendei desde o começo do semestre, vocês vão ter essa divisão por família aqui, por gênero e as características principais de cada uma dessas aqui que a gente colocou. Inclusive nos grupos que foram divididos para trabalhos, vocês têm cada uma dessas famílias aqui com características e espécies diferenciadas. Podem utilizar esse material como referência para vocês pesquisarem as características de cada uma e o que diferencia essas famílias aqui, essas espécies, esse grupamento de espécies e famílias aqui. E aí, classificando elas como órgãos comestíveis, alguns exemplos eu coloquei aqui: alface, couve, chicória, salsa, todos esses aqui que vocês podem, que geralmente o que é consumido são as folhas e os talos dessas folhas também, né? Onde os órgãos comestíveis são os tubérculos, e eu coloquei alguns exemplos aqui: o inhame, o cará, a batata que vocês encontram. Aqui tem um exemplo do cará, nome científico, o inhame, tá? A batata e suas variações aqui, diversas espécies de batatas que são cultivadas. Onde os órgãos comestíveis são os rizomas, e eu coloquei o taro aqui como exemplo para vocês. Pesquisem o nome científico e as características dessa planta. Onde os órgãos comestíveis são os bulbos, no caso da cebola e do alho. Aqui está um sistema da morfologia dessa planta, as características principais dela, um corte transversal aqui para vocês entenderem cada uma dessas partes aqui. Os órgãos comestíveis são as inflorescências, e aí no caso as imaturas, que a gente consome verde antes do processo de maturação, a couve-flor, o brócolis, a alcachofra, né? Temos aquelas que os órgãos comestíveis são os frutos, e aí podem ser os frutos imaturos ou maduros, né? Alguns a gente consome verde e outros a gente consome maduro. Verde, quiabo, abobrinha, o pepino, milho, feijão. E os maduros a gente consome aqui, ó, tomate, abóbora, melão, melancia, né? E aí vocês têm alguns exemplos deles aqui, com finalidade para produção industrial ou não. Onde os órgãos, esses frutos são imaturos, e aqui alguns exemplos que a gente já comentou: chuchu, pepino, quiabo, berinjela, né? Milho. E aí aquelas vagens e sementes imaturas que comentamos no início dos slides: o feijão de corda, feijão verde, a ervilha, né? São consumidos, são exemplos de vagens e sementes que nós consumimos, são oriundos da produção hortícola.
Temos aquelas que os órgãos comestíveis são as raízes, e aí no caso beterraba, mandioca, nabo, aipo, cenoura. E aí tem algumas que são cultivadas em regiões diferenciadas, que tem um comércio diferenciado. Também coloquei lá sobre os talos que são consumidos, e aqui um exemplo que a gente encontra muito no mercado, que é no caso do salsão, o aipo, o aspargo, e esses que são consumidos, que a parte é o talo, nem a inflorescência, nem a parte das raízes, nem bulbo, é o talo que é consumido, tem interesse comercial. Algumas hortaliças que já estão em desuso, que não são utilizadas mais na alimentação, mas que tem em algumas regiões por questões culturais. Aqui tem a literatura que foi consultada e foi recomendada para vocês. Essa daqui vocês têm na biblioteca, que é o novo manual de olericultura, disponível lá para vocês consultarem. E esses outros aqui vocês encontram também facilmente na internet.